sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Ketne Cast. Eu sou Jéssica Ketne e esse é o meu, o seu, o nosso Ketne Cast. E a minha convidada de hoje é uma educadora parental. Cícera, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Jéssica, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje, em outro papel, não como entrevistadora do podcast, mas como convidada. E eu fiquei muito feliz pelo interesse, de você estar conhecendo tanto o trabalho que eu realizo como educadora parental e também sobre o tema de inclusão social, que é algo que eu venho trazendo também no Pode Incluir Podcast, trazendo convidados também. Então, fico muito feliz em saber que você se interessou pelo tema e vamos passar aqui esses minutos aqui conversando muita coisa boa, trazendo muita informação e conhecimento para quem está nos assistindo. Muito bem. Então, nos conte quem é a Cícera Lopes, além da profissão. Eu sempre falo que a Cícera Lopes é a filha amada de Deus. Eu me sinto muito amada por esse Deus vivo, porque em muitos momentos, em todos os momentos da minha vida, ele sempre se mostra como esse Deus que cuida de mim, que me ama, que me direciona. Hoje eu estou em lugares que eu nunca imaginei estar. Eu sou uma pessoa comunicativa, sou uma pessoa feliz, sou uma pessoa que gosta de viver a vida de forma leve, gosto de estar com pessoas, eu amo pessoas. Então, eu sempre falo que se o meu trabalho fosse para ficar, por exemplo, em um escritório, naquela parte do operacional, fechadinha ali, trancadinha, eu não conseguiria. Porque o que me motiva realmente, me dá energia no dia a dia, é estar me comunicando com pessoas, é estar perto de pessoas. Muito bem. Em que momento da sua vida a Cícera deu aquele start de dizer assim, eu vou trabalhar com inclusão? Olha só, Jéssica, eu, na verdade, sou professora por formação, já há quase 20 anos trabalho na área da educação. Fui professora da educação básica por muitos anos, na educação pública. E essa profissão, ser professora para mim, me trouxe muitos ensinamentos para além da sala de aula, para a vida mesmo. E aí eu sempre gostei, como eu disse para você agora há pouco, de conversar, de me comunicar, de estar com pessoas. Eu acredito que essa profissão do ser professor, ela me ajudou bastante nesse aspecto. E aí, na minha trajetória profissional, eu saí da educação básica, depois tive experiência em atuar também como docente no ensino superior, depois tive a oportunidade também de estar trabalhando num cargo de gestão em um município também na Secretaria de Educação. E depois desse município, eu comecei a trabalhar com consultorias. E aí, nas consultorias, eu percebia que a maior dificuldade que eu via nos projetos para poder estar levando para municípios, por exemplo, era justamente de trabalhar com as famílias. E aí, acho que é um desafio muito grande, muito grande. Tentar encaixar a família, mostrar essa visão de como é trabalhar. Eu acho que até é um impacto, Muito grande. E aí traziam muito, Cícera, eu quero que você elabore um projeto para que a aprendizagem seja mais significativa aqui no município, para que a gente consiga alcançar aí uma nota legal no IDEB. E aí eu comecei, desenhando, elaborando os projetos, mas eu percebia que aqueles alunos que tinham maior dificuldade de aprendizagem, quando eu ia observar, estudar todo esse contexto desse aluno, eram famílias que não eram presentes, famílias ausentes. E aí eu comecei a estudar mais sobre e entender que o impacto da família no aprendizado desse aluno era de forma significativa. Uhum. E aí comecei com as minhas pesquisas, estudando, aí eu me deparei com esse termo educação parental. Educação parental. Que é bem diferente, É bem comum, Acho que exato. Raro, praticamente. E aí quando eu fui de educação parental, o que é isso, Sim. E aí eu fui ver o significado, é educar pais. Aí eu disse, não, eu sempre falo isso, eu já vi educar filhos, agora educar pais, como assim? Educar já adultos. E aí foi quando eu fui realmente fazer uma formação em educação parental, aí me tornei educadora parental e a partir desse momento, eu também, como mãe, tenho uma filha de 13 anos, completa 13 anos amanhã, Maria Clara. Eu também, com os meus desafios enquanto mãe, sem saber conduzir algumas situações, as dificuldades e desafios, eu comecei a encontrar na educação parental como uma área que poderia também me dar todo esse amparo, esse suporte como mãe, e eu poderia também ajudar outras famílias
outros pais a partir desse meu conhecimento. Foi quando eu desenvolvi um programa de educação parental nas escolas, e aí comecei a fazer palestras, oficinas, e começou, né, eu também me posicionar no Instagram. Minha filha dizia: mãe, você faz tanta coisa, você não posta. Eu via o Instagram como algo que eu não tinha tempo para. E aí eu fui fazer umas fotos profissionais, comecei a colocar, postar no Instagram e divulgar também as palestras que eu fazia, né, os trabalhos, os projetos que eu realizava. E a partir daí as pessoas começaram... Porque além de educadora, você é palestrante. Exato. Ela arrasa. Palestrante também. E aí as pessoas começaram a me convidar, né, para escolas, para fazer esse trabalho com as famílias. Aí eu também tinha também a mentoria, que era para pais, para também individual, para poder orientar esses pais no processo de educar os filhos. E aí, em determinado momento, eu fui convidada para um podcast. Sim. E nesse podcast eu estava também, que era falando sobre mulheres, né, inspiradoras, mulheres empreendedoras, e eu como empreendedora social, estava uma mulher que eu tenho muita admiração, que é a Zélia Azevedo, que ela está como presidente da Pestalozzi. Sim. E aí ela participou do podcast comigo, e eu lembro que nós íamos para o estacionamento para pegar o carro. Ela disse: você é educadora parental, eu me interessei, né, por essa sua área. Você não tem não como fazer assim um projeto e levar lá para a Pestalozzi, para as famílias da Pestalozzi? E aí foi quando até então, eu estava trabalhando somente com famílias ditas típicas. Sim. E eu disse: meu Deus, nunca trabalhei com famílias atípicas, né? O que é que poderia trabalhar com essas famílias? Aí foi quando eu sentei, fui pensar sobre, e aí foi quando eu comecei a refletir sobre a vida dessas famílias atípicas, especialmente essas mulheres e mães atípicas que têm filhos com deficiência, com algum transtorno, né? São mulheres que vivem muitas vezes sobrecarregadas, mulheres que muitas delas não têm um parceiro, o parceiro abandona quando descobre que o filho tem deficiência. Aí dificulta ainda mais, não é? Exatamente. Mães solos, mães que muitas vezes vivem também em vulnerabilidade social, independente também se tem condição financeira, mas a rotina de levar para as terapias, o cuidado com essas crianças, adolescentes ou jovens com deficiência, não é fácil, é desafiador. E eu fiquei pensando, se elas cuidam tanto dos filhos, e quem cuida delas? Sim. Aí foi quando eu pensei em um projeto que trabalhasse com essas mulheres e mães o autocuidado, né, que elas pudessem ter a oportunidade de cuidar de si para poder cuidar dos filhos, cuidar do outro, cuidar do esposo, cuidar do seu entorno. E aí levei a proposta para a Pestalozzi, a Zélia gostou, apresentei também para o pessoal, né, as lideranças, gerente, por exemplo. Só que na mesma época surgiu a oportunidade de ser destinada uma emenda parlamentar para a Pestalozzi, e essa emenda precisaria ser financiada pela assistência social. Então, o formato do meu projeto teria que se adequar aos critérios e exigências dessa emenda. Aí foi quando, em coletivo com a Pestalozzi, nós reestruturamos o projeto, reformatamos, e surgiu o Acolher Quem Cuida, que é um projeto que ele acolhe famílias atípicas, não só mulheres e mães, mas famílias atípicas da Pestalozzi. Ele traz o autocuidado e bem-estar, fortalecimento de vínculos, traz também oportunidades de empreendedorismo, porque muitas dessas mães, né, vivem também em situação que não tem essa autonomia financeira, não podem trabalhar fora de casa, e o empreendedorismo é uma forma dessas mulheres e mães ter essa autonomia financeira. E foi aí que surge a minha história com a inclusão. Eu sempre digo que existe uma Cícera antes da Pestalozzi e uma Cícera a partir da Pestalozzi. Porque, Jéssica, quando eu chego na Pestalozzi e começo a trabalhar com essas mulheres e mães atípicas, que elas começam a trazer as suas experiências de vida, as suas vivências, desafios, angústias, situações de preconceitos com elas, julgamentos, o quanto se sentem culpadas. Eu sempre trago essa minha fala onde quer que eu chegue. Aconteceu uma situação, foi a abertura do projeto, e aí nós íamos fazer um momento de autocuidado e bem-estar para essas mães. Escovar o cabelo, em parceria, sabe, com a Play Educação na época, escovar o cabelo e fazer maquiagem. E lá na época eu lembro que as mães, elas fugiam e não queriam escovar o cabelo nem fazer a maquiagem. Aí eu achei tão estranho, porque nós mulheres geralmente, né, somos vaidosas. Exato, quer se maquiar, se arrumar.
E eu não entendia, né? E aí, daqui a pouco, ainda eu consegui convencendo, a equipe também conversando com outras mães. Mulher, você vai ficar tão bonita. E algumas aceitaram. Fizeram cabelo, maquiagem. E eu não esqueço dessa mãe, que ela fez o cabelo, fez a maquiagem, ficou linda. Aí pediu para a diretora lá da escola, do Centro Educacional da Pestalozzi, fazer uma foto dela e guardasse a foto. Sim. E aí ela disse, tá, tudo bem, vou guardar a foto. Daqui a pouco ela sai, vai ao banheiro, lava o rosto e tira toda a maquiagem. Puxa. E aí eu fiquei, menina, você estava tão linda. Ela disse, mulher, Deus me livre de chegar em casa desse jeito. O que é que o meu marido vai pensar? Você estava na Pestalozzi ou estava fazendo o quê? Foi aí que a minha ficha caiu. Dela não ter tempo para ela. E assim, se sentir culpada por isso, né? E o medo do julgamento também, né? Porque na cabeça dela, para ela ser uma mãe atípica, a mãe de uma pessoa com deficiência, ela não pode se cuidar. Ela não se permite olhar para ela. Tem que ser a dedicação para aquela criança que tem a deficiência. Então, foi aí que eu disse, bem mais do que o autocuidado, de cuidar da imagem, a gente precisa cuidar dessas mães de dentro para fora. E aí, no Acolher Quem Cuida, tem uma equipe multiprofissional, nós temos psicóloga, assistente social. Então, foi um trabalho que foi sendo feito de trabalhar realmente essas mães de dentro para fora. Elas resgatar a autoestima delas, elas também se encontrarem, que muitas estavam perdidas, né? Qual é a sua real identidade, se permitirem realmente se cuidar. E de lá para cá, esse trabalho, né, que a gente vem fazendo com essas mulheres e mães, e a partir do Acolher Quem Cuida, da Pestalozzi, foram surgindo outras portas, foram abrindo outras oportunidades para que eu também desenvolvesse esse trabalho em outros lugares. Então, hoje eu também sou especialista em famílias atípicas. Hoje eu também, além de trabalhar com as famílias atípicas, desenvolvendo projetos, rodas vivenciais, palestras, treinamento parental, eu também capacito profissionais para lidar com essas famílias atípicas. Por quê? Nessa minha trajetória, eu entendi que muitas vezes essas mães, né, seja numa escola, num posto de saúde, em um serviço qualquer, elas são incompreendidas, são julgadas, são culpabilizadas. E a forma como o profissional lida com essas mães faz toda a diferença. Então, eu entendi que eu precisava capacitar profissionais para saber lidar com essa mãe, acolher essas mães, escutar também essas mães. Então, hoje eu atuo não só na Pestalozzi, né, de Arapiraca, mas eu também desenvolvo também trabalhos, né, com treinamentos, capacitações, palestras, elaboro projetos também para estar levando também para outros lugares. Tive a oportunidade também de, junto com a Mineração Vale Verde, criar um programa dentro da Mineração Vale Verde para famílias atípicas, que hoje é o Conectar Famílias Atípicas. Uma vez por mês, os colaboradores da mineração que têm filhos com deficiência, eles se reúnem para um momento de roda vivencial, ou um treinamento para receber orientações de como lidar, né, com o dia a dia, as situações dos filhos, mas principalmente um momento para eles. Sim. De autocuidado, de se perceber, de entender que eles precisam cuidar deles primeiro para poder cuidar dos filhos. É como aquela situação, o exemplo da máscara, né, no avião. Eu vou estar eu e você aqui, eu primeiro tenho que colocar em mim, porque senão não vou conseguir lhe ajudar. Muito bem. Me diga assim, tem muita diferença de uma educadora parental para uma psicóloga? E existe, porque é praticamente uma psicóloga, né? Porque você vai agregar a família inteira. Menina, né? que pergunta maravilhosa você fez. Por quê? Por quê? Porque assim, eu quero que você me diga se você teve algum episódio que te marcou. Porque para você chegar nessa mentalidade, vou virar uma educadora parental. Então, assim, você teve uma visão diferenciada. É diferente da psicóloga ou não? É uma coisa assim que eu sempre, onde eu chego também, eu gosto de estar falando sobre a diferença. Por quê? Educadora parental não é psicóloga. Por exemplo, esse trabalho que eu realizo com mães, com famílias, rodas vivenciais, não é grupo terapêutico. É um momento onde eu estou ali acolhendo nessas histórias, elas estão compartilhando, eu estou escutando para
poder orientar, que depois eu vou até falar sobre isso, né, que eu desenvolvi também aí um método a partir desses momentos também. Então, a educadora parental é uma profissional que ela tem uma formação para orientar famílias. A psicóloga não, a psicóloga ela é terapeuta, né? A psicóloga ela pode também orientar famílias, pode também estar atendendo crianças, adolescentes, então é diferente, né? Então eu gosto muito de estar trazendo isso e confunde muito. Pois é, porque você vai ali trabalhar o psicológico tanto dos pais como da criança para entender ali o bem-estar de todos, né? Do coletivo. Mas aí é que eu sempre trago, então qualquer educador parental precisa ter muita ética e entender até onde você pode ir. Porque, por exemplo, eu atendo uma família. Sim. E aí eu consigo, de repente, acolher, escutar essa família, trazer orientações, né, para o desenvolvimento das habilidades parentais dessa família. Porém, quando a questão eu observo que precisa, né, de um acompanhamento psicológico, eu não posso fazer isso. Então, o que é que eu faço? Tenho muitas amigas que são psicólogas e eu encaminho para a psicóloga, que é a profissional que, de fato, está habilitada para tal. Então, acho que qualquer profissional precisa agir de forma ética, sabe, Jéssica? E você entender qual é o seu papel, quais são as suas competências e até onde você pode ir, porque tem coisas que eu não posso fazer, né? E é muito sério isso, porque, mas eu estou aconselhando, eu estou orientando. Você pode abrir feridas que você não vai conseguir fechar. Você não é a pessoa que tem a competência para isso. Então, é muito sério. Não é só você chegar e achar que está ali com a pessoa fazendo como se fosse terapia, né? Quem faz a terapia é o profissional que tem competência para fazer isso, como, por exemplo, o psicólogo. Então, eu trago muito isso, falo muito, porque é um termo novo, é uma profissão nova. Aqui em Alagoas nós temos poucos. Eu fui pioneira aqui em Arapiraca, eu fui a primeira, né, chegar aqui em Arapiraca, e todas as vezes que eu chegava em uma escola, em qualquer lugar, vocês sabem o que é educadora parental? Oxe, a maioria ninguém sabia praticamente. Não existe. O que é isso, né? Então, justamente por isso que eu queria saber essa diferença, porque dá a entender que você é uma psicóloga da família. Isso, mas não é. Então, assim, a educadora parental é a profissional que ela trabalha com famílias, especialista em trabalhar com famílias. E o trabalho é, principalmente, na orientação, desenvolver habilidades parentais nessa família. Quando vai para a questão da família atípica, é justamente isso, né? De você... É um trabalho que é bem diferenciado, porque você precisa desse olhar, né, realmente mais sensível e bem empático para essas famílias, e aí de você ter todo esse acolhimento, essa escuta. Mas não é terapia, tá? Que fique bem claro, né, minha gente? A diferença de um para o outro. Isso, pelo amor de Deus. isso. Muito bem. Hoje, sendo bem direta, o Brasil está preparado para a inclusão? Jéssica, eu acho que nenhum lugar no mundo está preparado para a inclusão. Mas isso não significa que a gente vai ficar no mesmo lugar ou somente reclamando ou dizendo que não sabe. É porque é complicado. Eu gosto muito de olhar diferentes contextos e situações. Olhar sobre, né, no contexto da pessoa com deficiência, da família e também do profissional. Falar sobre inclusão é algo que é muito complexo, porque não é só falar na inclusão escolar, não é só falar sobre inclusão em um ambiente, né, corporativo como uma empresa, numa instituição filantrópica, né? São vários contextos e situações. Então, eu acho que o mundo não está preparado para a inclusão, porém, eu acredito que nós avançamos, estamos avançando para isso. Por quê? Semana passada eu tive uma experiência incrível, passei uma semana em Aracaju, com pessoas com deficiência da Pestalozzi de Arapiraca, jovens atletas participando dos segundos Jogos Paradesportivos nacional, né, do movimento pestalozziano. Então, eles competiram na modalidade natação, futsal, tênis de mesa, bocha, bochão. E assim, cada vez
que eu estava ali, né, observando eles participando de uma modalidade e eles vencendo, competindo, independente também se estava no pódio ou não, mas o fato deles entenderem que eles eram capazes, isso é transformador e isso é você mostrar para a sociedade e para o mundo que a inclusão sim está avançando, porque se você for ler sobre a história da pessoa com deficiência, né, não sei se você lembra também, mas quantas pessoas com deficiência vivem em suas casas escondidas? Sim. Várias e várias e várias histórias sobre a pessoa com deficiência, que às vezes vinha com questão de cunho religioso, que nasceu com deficiência porque é maldição, é pecado dos pais, várias e várias, né, falas que realmente impactam bastante, né, a vida da pessoa com deficiência e da família. E hoje você vê a pessoa com deficiência ocupando espaços e lugares que é de direito. Sim. Então, eu sempre trago a pessoa com deficiência, ela é pessoa. A deficiência é apenas uma condição, uma característica que a pessoa tem. Então, você não vai ser menos capaz porque tem deficiência. Existem os desafios, as limitações, mas o que a pessoa com deficiência de fato precisa é de oportunidades para mostrar, né, que realmente é capaz. Muito bem. E qual é o maior erro que você vê que as pessoas estão cometendo? Em relação à inclusão? Sim. Jéssica, também é algo que eu trago sempre. Nessa minha trajetória, né, trabalhando com famílias atípicas, com pessoas com deficiência, eu também, atualmente, eu estou como facilitadora nacional do movimento de famílias. Existe nas Pestalozes, existe Pestalozes por todo o Brasil e existe uma federação. E na federação, a partir da fala deles, das pessoas com deficiência, existe um movimento de autodefensores, que são pessoas com deficiência que lutam pelos seus direitos e de seus pares. Eles disseram, nós estamos aqui buscando autonomia e protagonismo, mas as nossas famílias muitas vezes não permitem, porque tem a superproteção. E aí eles disseram, nesses momentos que estamos aqui debatendo, é importante que a família também participe. Foi aí quando surgiu, né, essa necessidade deles de criar também um movimento de famílias, onde as famílias pudessem também refletir sobre isso, como pode estar dando oportunidade para que os seus filhos tenham realmente autonomia, tenha esse protagonismo. E aí eu estou como facilitadora, existem mais 2 pessoas também que estão, e é nesse movimento que eu percebo que a pessoa com deficiência, ela tem todo esse potencial. E a partir disso, eu vejo também que na sociedade, de maneira geral, eles conseguem realmente ser vistos. A partir deles, enquanto pessoas com deficiência, mostrar as suas capacidades e as suas potencialidades. Volta só aí que eu esqueci que você falou por último. Qual é o maior erro? O maior erro. Isso. Vocês cometem. Aí o que é que eu vejo? O maior erro é você olhar para a pessoa com deficiência e achar que ela é incapaz. Sim. Já julgar pela capa. Pela capa. Não dar a oportunidade de observar, de ver o que ela realmente é capaz. Exatamente, porque você só vai saber se você der oportunidades. Sim. E assim, às vezes você olha para a pessoa e já, como você falou, já julga. Né? Isso é capacitismo. Isso. Eu lembro que na época que eu, enquanto professora, né, na sala de aula, tinha alunos, não tinha hoje, como hoje, né, assim, alunos, por exemplo, se tivesse com autismo, mas nós não tínhamos o conhecimento, né, para entender que aquele aluno tinha essa condição, mas tinha pessoas com deficiência intelectual e, de certa forma, eu via como incapaz em alguns aspectos. Por isso que eu falo que a partir da Pestalozzi mudou a minha mentalidade, a maneira de enxergar as pessoas e o mundo. E hoje, convivendo com pessoas com deficiência, eu vejo o quanto eles são, assim, sabe, capazes e têm um potencial incrível. Só que é que eles precisam de oportunidade. E muitas vezes a sociedade não dá essa oportunidade. E aí vai tratá-lo como incapaz ou como um coitadinho, o bichinho. E a pessoa com deficiência não precisa de olhar de pena, de ser tratado como um bichinho, um coitadinho. Precisa de oportunidades para mostrar suas potencialidades. Eu fiquei muito curiosa. Explica um pouquinho para quem não conhece a Pestalozzi. Ela é uma instituição que acolhe todo esse grupo. Isso. A Pestalozzi de Arapiraca, ela é uma associação, ela é filantrópica, né, terceiro setor, ou seja, nem é uma instituição pública, nem é privada.
é terceiro setor, é uma instituição filantrópica. O movimento pestalozziano já vão completar 100 anos no Brasil de movimento pestalozziano. Então, existe pestalozes por todo o Brasil. Sim. Só que cada pestalozzi tem uma gestão independente. A Pestalozzi de Arapiraca vai completar agora em setembro 30 anos. Né, de Pestalozzi. Então, é uma instituição, hoje cresceu muito, começou, né, pequena, mas cresceu muito hoje. É uma instituição que ela trabalha com as 3 políticas, política da educação, da assistência social e também da saúde. Então, tem um atendimento clínico, né, na instituição, inclusive, a partir de 2026 deste ano, ela está com a cooperação técnica com a ACD de São Paulo. Então, os protocolos da Pestalozzi, então, são os protocolos que são, né, aplicados lá na ACD de São Paulo, e é uma instituição que ela cuida da pessoa com deficiência, né, tanto em relação à questão da saúde, no atendimento, nas terapias, na reabilitação. Existe na Pestalozzi de Arapiraca uma oficina ortopédica que produz lá, tem a fábrica mesmo, órteses, próteses, por exemplo, essas palmilhas, calçados, tudo produzido lá. Existe o Centro Educacional, que é o CAEP, né, que é a escola, e tem também a assistência social, que é o Acolher Quem Cuida, que é esse serviço que eu coordeno para famílias atípicas, e tem também o Centro Dia, que é um serviço também da assistência social, que cuida de crianças com deficiência, que esse serviço ele veio, né, para cuidar dessas crianças, se você lembra na época do Zika vírus, que tinha crianças com microcefalia. Sim, sim. Então, era até 6 anos, só que hoje na Pestalozzi, como a demanda, né, de outras deficiências, então o Centro-Dia também, ele atende crianças com outras deficiências e também suas famílias, porque também trabalha com as famílias. Então, a criança lá no Centro-Dia fica, por exemplo, um turno, aí existe a equipe de profissionais, que são as cuidadoras sociais, vai até a casa dessa criança, num transporte da Pestalozzi, busca a criança, Ai, que maravilha. traz para a Pestalozzi, fica um turno ali, por exemplo, depois, naquele horário, leva em casa. Então, essa mãe, esse responsável, tem aí a oportunidade de descansar, de repente ir trabalhar, fazer alguma coisa. E a criança está sendo e lá. até mesmo se cuidar, né? Se cuidar. Porque é bem cobrada, Isso. Né? E lá no Centro-Dia não é reabilitação, não é terapia, né? Eles trabalham, mas são diferentes habilidades, né, que essas crianças, elas desenvolvem. Tem essa socialização também. E aí, hoje, a Pestalozzi, além de cuidar da pessoa com deficiência, também cuida da família da pessoa com deficiência através do serviço Acolher Quem Cuida. Então, muita gente não conhece Pestalozzi, inclusive... É um nome também bem diferente. Bem diferente. Inclusive, muitas pessoas tinham, assim, aquela ideia, e quando chegam lá que vão conhecer, que vê, né, a instituição, eu não sabia que era tudo isso, porque via como um lugar, assim, pequenininho, ou pensava que era uma escola para pessoas com deficiência, algo do tipo. Sim. E hoje a instituição, realmente, ela vem num processo de transformação e chegou, assim, num nível que é de muito orgulho. Eu cheguei há pouco tempo lá, somente vai fazer, 4 anos, mas vão fazer 30 anos de Pestalozzi. E o quanto que essa instituição ela contribui, né, com a pessoa com deficiência, com suas famílias e com a sociedade. E é uma instituição, viu, Jéssica, que ela atende não é só Arapiraca, ela atende Arapiraca e mais 46 municípios, que é a segunda macro-região. Lagoa da Canoas, Giraldo Ponciano, Feira Grande, Piranhas, Olho d'Água das Flores, Muito bem, eu quero parabenizar, né, essa pessoa que idealizou essa ideia, colocou em prática. Isso. E está aí acolhendo pessoas que necessitam de um cuidado a mais, de um olhar, exatamente, né, a mais. Muito bem. Parabéns para eles. Obrigada. Que Hoje quem está para vocês que estão à frente, né, dessa batalha, porque não é fácil. Não, é bem desafiador. Hoje quem está na presidência, né, atualmente é a Zélia Azevedo, na gerência a Fabiana Cavalcante, há mais de 20 anos que está. Tem uma diretoria também, mas assim, incansável, sabe? E é um atendimento de excelência. Tem uma contribuição, né, que tem um SUS, mas é uma instituição que visa e que busca realmente acolher a pessoa com deficiência, sua família, e entregar um atendimento de excelência, não de qualquer jeito. Que bom, que maravilha. Então, quem não conhece, que está precisando de algum apoio, procure a Pestalozzi, que está lá para te acolher. É, sim. Muito bem. Inclusão é difícil na teoria ou na prática?
Inclusão é desafiador Eu acho que em todas as em áreas. todas as áreas, Né? em todos Pra os todo mundo aspectos. entender, né, que isso existe. Só que eu digo muito também assim, a inclusão é algo que é pessoal, é individual. Você pode fazer cursos, capacitações, ter um currículo invejável na área da inclusão, mas se você for uma pessoa que você não escolha incluir, se você não estiver aberto à inclusão, você não vai fazer isso na prática. Se você não tiver aquele olhar Isso. de ter amor e paixão naquilo que você vai fazer. Exatamente. E assim, a inclusão, ela é de dentro para fora. Então, é uma escolha que eu faço, é olhar para o outro realmente, sabe, com esse olhar sem julgamento, esse olhar de empatia, sem olhar de pena, é olhar para a pessoa. Por isso que hoje em dia o termo utilizado, né, pessoa com deficiência, e não deficiente como antigamente falavam, porque você enxergar a pessoa. A deficiência vem depois, primeiro existe uma pessoa. A deficiência, como eu falei anteriormente, é apenas uma condição, uma característica. Então, eu digo, a inclusão é possível, sim, mas basta cada um querer fazer inclusão na prática, sem ser essa inclusão disfarçada, que muitas, né, situações acontecem, seja numa escola, seja numa empresa, e aí eu fico muito triste, fico muito angustiada quando eu percebo que as pessoas querem fazer ou levantar essa bandeira apenas ou para se promover, ou apenas para trazer, né, para benefícios próprios, ou mostrar uma inclusão que de fato não acontece. É isso aí. Eu queria saber de você, tipo, uma família acabou de ter o bebê, aí não sabe o que essa criança tem, aí vai até você. E como você dá o diagnóstico? Vamos lá. Primeiro, porque assim, é a primeira vez, é meu primeiro bebê, eu tô Sim. perdida, eu não sei, acha diferente, mas não está sabendo lidar e enxergar o que realmente é. Isso. Essa questão de, primeiro, quem dá diagnóstico, eu não posso dar diagnóstico. Um psicólogo não pode dar diagnóstico. Um terapeuta ocupacional não pode dar diagnóstico. Somente um médico especialista é que pode dar este diagnóstico. O que acontece? Então é muito bom essa pergunta para a gente Foi também maravilhoso. diferenciar, Exato. tá vendo? Porque a gente acha que você poderia dar esse diagnóstico. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum, momento algum. O que é que eu posso fazer? Eu posso orientar. O que é que um professor na escola pode fazer? Orientar essa família. Por quê? Quando nasce nessa criança, nem sempre, na maioria dos casos, você não já vai, assim que nasceu, você já vai observar que a criança ela tem alguma condição, tem algum transtorno. Geralmente, né, a criança ela vai ali crescendo, nesse processo de interação, às vezes acontece que de ter realmente um diagnóstico precoce, né, vai depender muito de onde essa criança está, dessa pessoa, de ter esse olhar realmente, essa percepção, né? Então, mas geralmente, por exemplo, quando chega para a escola, ou chega para mim alguma situação que eu preciso orientar, geralmente chega para mim num ambiente escolar, por exemplo. Então, aquela criança, de repente, será que é uma questão comportamental, não consegue ficar sentado por muito tempo, ou está se desorganizando, se desregulando, tem alguma sensibilidade a sons, eu percebi que foi a cheiro, alguma coisa do tipo. E aí a gente não pode chegar para a família de maneira alguma. Eu não posso, professor não pode, nenhum profissional ali da escola e chegar para a família e dizer, olha, o seu filho tem isso. O que é que a gente precisa fazer? Né? Por isso que no meu trabalho com as famílias atípicas e quando eu vou treinar os profissionais, é para que esses profissionais eles saibam falar com essas famílias. E aí chegar e dizer, olha, eu percebi que fulano, na sala ele faz isso. Em casa, como é que tem sido? Como é que está sendo a rotina dele? Você percebeu que em casa também ele tem esse comportamento assim? E aí você vai conversando com a família e a família vai te trazendo também mais informações, né? Sobre essa rotina, sobre esses comportamentos. E a partir daí, quando é um profissional realmente que está preparado, ele vai estar orientando a família, eu acho interessante, eu sugiro que você busque, né, levar para uma avaliação, para ver, né, realmente, não dizer que a criança já tem alguma condição, já tem algum transtorno. Tem famílias que resistem, tem famílias que não gostam de jeito nenhum dessa abordagem. Pronto, essa era a próxima pergunta. Como lidar, né? Qual o maior desafio emocional dessas famílias que você lidar? A melhor forma que você precisa, enquanto profissional, e eu sempre digo, um profissional que está realmente preparado
Para lidar com essas famílias atípicas, ele precisa lidar de uma forma que ele não julgue a família, porque tem famílias que vai resistir, tem famílias que não vai aceitar. Porque, olha só, você tem suas filhas. E aí a gente, quando engravida, a gente já fica sonhando, pensando, né? Quando nascer, idealizando. E, de repente, vem aí junto, né, nesse processo, um possível diagnóstico. Aí vem medo, vem angústia, você pensa em várias coisas. As dúvidas, vou saber lidar, como é que eu vou me comportar, eu vou saber lidar com a situação. Exatamente, vai estudar, vai trabalhar, como será o futuro, né, dessa criança, desse meu filho. Então, assim, a gente precisa entender que ali passam várias coisas, né, na cabeça daquela mãe, daquele responsável. E tem outras pessoas que realmente querem que o profissional oriente para poder buscar ajuda. Então, a primeira coisa que você precisa fazer é justamente você saber que você vai conversar com essa família. Primeiro, que você não é o profissional que vai dar nenhum diagnóstico. Você vai orientar a família a buscar um acompanhamento, a buscar uma ajuda para passar por um processo de avaliação e trazer para essa família. Olha, eu percebi isso, eu acho interessante, porque pode não ser nada demais, mas de repente se for é importante, porque quanto mais cedo a gente vai poder ajudar a criança e não se preocupe, porque aqui na escola a gente tem sim as estratégias, a gente vai estar orientando você enquanto família. Então é trazer algo para essa família de forma mais leve, mais tranquila, para também não assustar a família e a família já achar que o possível diagnóstico será uma sentença, né, para a sua vida. Então, é necessário todo esse cuidado. E aí, o que acontece? Foi justamente nessa minha trajetória aí, lidando com famílias atípicas, escutando essas famílias, escutando esses profissionais e capacitando os profissionais, que eu observei a insegurança e o despreparo de muitos profissionais ao lidar com essas famílias. Falas desencontradas, falas com insegurança, com julgamentos, culpabilizando a família, assim porque não sabe criar, não sabe educar, e sendo que a criança apresenta alguma condição, algum transtorno. Então, foi a partir disso, e através de estudos também da neurociência, né, que eu fui construindo um método, e hoje eu tenho um método que é os 3 pilares da inclusão, que é acolher, escutar e orientar. Eu sempre digo que qualquer profissional que usar esse método, seja no trabalho com famílias atípicas, em uma escola, seja em uma empresa, em qualquer espaço e instituição, você vai, de fato, conseguir atender às necessidades dessa família. Por quê? Porque são 3 palavras que, para mim, não é mágica, mas que faz total sentido. Primeiro, você acolhe a pessoa. Quando você acolhe a pessoa ela vai querer se vincular a você. Vai se sentir segura. E quando se sente segura, essa pessoa ela vai querer falar sobre as suas dores, os seus desafios. E aí você vai começar a escutar essas necessidades. E a partir do que você vai entender, compreender essas necessidades, você vai orientar, você vai direcionar. Então, sempre digo, é acolher, escutar e orientar. Então, foi um método, né, que eu criei justamente para esse trabalho com famílias atípicas. Certo. Além de educadora parental, o que exatamente você ensina nas suas mentorias? Olha só, no meu trabalho como educadora parental, hoje eu tanto ofereço as palestras, seja para escolas, empresas, instituições, treinamentos. Então, esses treinamentos, eu faço treinamento parental. Por que parental? Parental vem de parente, né? De parentalidade. Então, é para a família. Faço treinamento para essas famílias, como as famílias atípicas, né, podem estar lidando com essas crianças neurodivergentes. Trago também para essas famílias, né, treinamentos para elas cuidarem delas mesmas, para ter esse momento, né, de se olhar, de se pertencer. E além de fazer o treinamento com as famílias, eu também realizo treinamento com os profissionais. E não é só profissionais de educação, tá? É profissionais da saúde, da assistência social. Que é bem interessante, né? Quem trabalha na área da saúde, porque envolve um certo acolher. Com certeza. Você está cuidando de pessoas. Exatamente. Você também tem que ter esse olhar. Exatamente. Né? E, Jéssica, também empresas. Por quê? Sim. Se você for, né, pensar aqui, em qualquer lugar, você vai encontrar uma família atípica. Em qualquer lugar vai ter uma pessoa que tem um filho com deficiência,
ou neurodivergente, seja numa empresa, em uma escola, numa instituição. Então, em qualquer espaço, vai precisar ter profissionais preparados para poder acolher essas famílias, né? Saber orientar essas famílias. E hoje o que eu percebo, o verdadeiro desafio são esses profissionais, eles realmente ter essa fala de acolhimento, o comportamento, a atitude mesmo de acolhimento. Então, são as palestras, são os treinamentos, né, para esses profissionais também. E em breve já está concluído aí o meu e-book. É um e-book que eu fiz para profissionais de educação, e aí no e-book eu venho trazendo não só teoria, mas eu venho trazendo instrumentos, como eles podem realizar uma escuta com a família, fazer um checklist, será que eu fiz isso, né? Será que eu consegui realmente acolher? Eu trago também, né, fichas de como eles podem estar promovendo reuniões com essas famílias, como conversar, né, ter conversas difíceis com essas famílias, então tá bem bacana. E em breve também o meu livro que eu estarei lançando. Eita, pra ela, E quem precisar da sua mentoria hoje e ainda não sabe como encontrar Cícera Lopes? Olha só, o meu Instagram, né, que eu sempre digo, até a Calicarpa traz muito isso, né? É a da nossa loja. Hoje eu vejo realmente que as redes sociais uma porta de entrada. Foi através das redes sociais, realmente, que eu comecei a fazer palestras, a estar realizando os meus treinamentos. Então, hoje no meu Instagram é cice.lopes. Então, lá tem na minha bio, né, tem o contato, tem os serviços também que eu ofereço, mas qualquer dúvida é só entrar em contato que eu vou estar aí oferecendo, né, o melhor dentro das necessidades de cada um. E eu sempre trago também que o meu trabalho ele é personalizado. Porque, por mais que eu vá realizar uma capacitação, um treinamento em uma escola, não será o mesmo treinamento para outra escola, porque cada escola tem a sua realidade, cada empresa tem a sua realidade, cada instituição tem a sua realidade. Então, eu preciso realmente trazer algo que seja personalizado, que atenda a necessidade daquelas pessoas. E nos conte se teve alguma história assim marcante que você conseguiu e consegue, né, com certeza, transformar a família e o aluno. Menina, tem tantas histórias que se eu fosse elencar aqui, mas existe eu não vou falar nomes, né, por questão ética, mas existe uma história que foi recente, do ano passado para cá, que foi assim, de uma família, de um aluno, que já tinha passado por várias escolas, e as escolas com essa inclusão disfarçada, e aí sempre culpabilizando a família e o aluno. E o aluno tem TOD, e aí sempre ele era visto como o pior aluno, um aluno difícil, não dá para ficar aqui, ele foi passando de escola por escola. E aí quando ele chega nessa escola, em outra escola que realmente acolheu esse aluno, olhou para ele como pessoa, para além do TOD, para além do diagnóstico da deficiência, do transtorno dele, e olhou também para a família. Então, eu tive a oportunidade, primeiro, de sentar com essa família, entender realmente essa família, né? Passamos, assim, um tempo, eu acompanhando, e aí foi fazendo um trabalho que foi, assim, belíssimo. Não fui só eu, né, enquanto profissional, enquanto educadora parental, né? Mas gestão da escola, coordenadores, todo mundo assim, sabe, envolvido, querendo que acontecesse, professores, terapeutas também, né, da criança. Então, eu sempre digo que é um trabalho que é conjunto, mas esse aluno especial, que foi assim o mais recente, hoje, quando você vê esse aluno na escola, realmente, os comportamentos, né, dele, que eram bem desafiadores, que ele está hoje conseguindo interagir, conseguindo lidar com as frustrações, conseguindo socializar, a família, né, que estava todo o tempo preocupada naquela tensão de como seria na escola, e você ver toda essa evolução, esse avanço, é tão gratificante que eu digo, não tem... borbulha, né? Não tem dinheiro no mundo que pague. Isso na escola, fora outras situações de mães, né, que assim, quando traz para mim alguns depoimentos, mandam mensagens para mim do quanto aquele momento que eu acolhi, que eu escutei, fez a diferença. Eu fico tão maravilhada com isso, e eu sempre peço, sabe, Jéssica, que Deus ele me use como instrumento para fazer a diferença. Recentemente eu atendi um pai, que geralmente eu atendo muito mulheres, e é um pai bem participativo. Ele é um pai que sempre está ali acompanhando, é parceiro realmente da esposa, só que ele está cansado, e a gente olha muito para a mulher,
Mas existem também muitos homens que estão nessa função de cuidador. É porque cada um tem um olhar, a mulher tem um e o homem tem outro. Né? Geralmente a mulher absorve mais, mas também o homem absorve de uma certa forma. Exatamente. Né? Só que não quer demonstrar. É isso que ele trouxe. Ele chegou para mim e disse... E aí, quando ele começou a se emocionar no momento do atendimento individualizado, e ele realmente pedindo ajuda. E eu trazendo para ele que ele também precisava se cuidar, que ele precisava, né, mesmo ele sendo um homem, como ele se colocou, mas eu sou homem, eu sou o provedor, eu tenho que ser forte. Eu não posso mostrar isso para ela, para minha esposa, né? E aí eu trazendo para ele, né, que o quanto ele é humano, e ele precisa de ajuda. E aí foi tão lindo, quando depois ele mandou uma mensagem para mim dizendo que o quanto aquele momento fez a diferença. E aí ele marcou novamente. E hoje, assim, quando eu converso, né, eu vejo o quanto ele está se olhando mais e o quanto ele está mais feliz e ele se permitindo falar sobre as suas fragilidades, as suas vulnerabilidades. Então, assim... Ser cuidador de uma pessoa com deficiência é desafiador, seja mulher, seja homem, seja quem tem condição financeira, quem não tem, porque são muitos julgamentos, né? Ah, mas você tem uma babá, com muitas mães, né? Ah, mas você tem alguém que lhe apoia, tem o seu esposo. Gente, independente disso, é desafiador. É desafiador. Será quando um homem chega nesse ponto, eu acho que ele já está pedindo socorro. Muito. Quando ele chegar a desabafar, que não é fácil, né? Não. Ele já está pedindo socorro. Ele já está no limite dele. Exatamente. E foi tão interessante que nesse dia eu passei por ele e eu percebi que ele não estava bem. Não estava bem. Eu olhei, aí eu disse, o senhor está bem? Aí ele olhou, tô. Só que aí E aí quando foi depois, eu passei, aí ele foi e ligou. Posso conversar com a senhora? Aí eu disse, pode. E aí eu já era... Já acendeu o alertazinho. Isso. Ele deu aquela recuada, porque, tipo, oxe, vou dizer, não vou. Mas depois ele disse, não, acho que eu posso me abrir, né? Exatamente. Já deu aquele startzinho. E aí, quando eu fui conversar, que ele começou, chorou muito, ele me pedindo desculpa por estar chorando, porque aquela coisa, né, de que homem não chora. E aí foi muito importante, né, aquele momento. Então, assim, é por isso que eu sempre trago o meu trabalho, né? Eu não sou psicóloga, mas esses momentos que eu oportunizo, né, para mães, para cuidadores, de acolher, de escutar, de orientar. Quantas vezes desse atendimento eu já encaminho, né, para psicóloga, porque eu percebo que precisa desse acompanhamento psicológico, de fazer psicoterapia. Então, é um trabalho também que eu acabo também direcionando, porque muitas às vezes nem percebem que precisam, né, desse acompanhamento psicológico. E a partir desse meu olhar, desse meu atendimento, eu já direciono e aí o trabalho, né, vai ser bem completo. Que maravilha. Cícera, se você pudesse mudar uma coisa na sociedade hoje sobre a inclusão, o que seria? Na verdade, o que eu queria que mudasse realmente na sociedade é esse olhar julgador, sabe? Que ainda é muito forte. Muito. Você já olha, você já julga. A partir do julgamento, né? Esse julgamento realmente, né, da incapacidade, esse julgamento para uma mãe atípica. Hoje eu estava um momento com as mães, e aí uma falando que estava toda linda lá, né? De batom vermelho, com a roupa com brilho. E a gente enaltecendo isso, e ela falando o quanto quando se veste desse jeito, se colocar um batom, quantas pessoas julgam, porque é mãe de uma pessoa com deficiência, então parece que tem que andar, sabe? Xoxa e capenga, como diz a história, né? Eu acho que elas têm essa visão assim, eu tenho um filho que tem... que eu tenho que ter um maior cuidado, eu não posso me organizar porque na visão das outras pessoas eu estou deixando meu filho para lá e estou me cuidando. Jéssica, e se você for observar, eu não tenho um filho com deficiência, você não tem. Sim. Mas nós, mulheres e mães, percebe o julgamento que a gente tem o tempo todo. Tipo, parece que se você for mãe, você não pode se arrumar, se cuidar, se trabalhar fora de casa, as pessoas julgam. Né, porque devia estar em casa, cuidando da casa e do marido. Se está dentro de casa, sendo só dona de casa, ixi, meu Deus do céu, em vez de trabalhar, ficar só dentro de casa. Ou seja, a gente existe enquanto mulher, o tempo todo sendo julgada por qualquer coisa que a gente faça. Sempre tem esse olhar de julgamento, né? Sim. Por isso que a gente precisa se fortalecer para poder lidar com isso, porque senão a gente não aguenta não também. Pois é. Gente, que maravilha. E que bate-papo incrível e enriquecedor, porque
Minha amiga, é muita coisa, é muita informação, viu? É babado, como diz a história. Inclusão não é sobre adaptação, é sobre transformação de mentalidade. Essa conversa fez te refletir e compartilhar muita coisa aqui com a gente hoje, né? E as pessoas precisam ouvir isso e saber, né? Que nós temos que incluir todos, sem excluir. Exatamente. Né? E é como você trouxe aí nessa fala, né? Inclusão, essa transformação de mentalidade. Não é só você colocar uma rampa, você fazer uma adaptação pedagógica na escola para aquela criança que tem uma deficiência, que tem um transtorno, mas é sobre você transformar a sua mentalidade, olhar sem julgamento, olhar para a pessoa e não para a deficiência. Que maravilha. Cícera, estou muito feliz por você Eu ter também, meu amor, muito obrigada. Esse convite e falar aqui abertamente e esclarecer algumas dúvidas. E eu amei suas perguntas. Que maravilha. Eu amei, porque assim, são dúvidas, né, que as pessoas têm realmente, você trazer isso. Eu achei muito, muito legal e muito obrigada pelo convite, por esse espaço aqui. Desejo para você muito sucesso. Você tem muito essa sensibilidade, esse olhar. Isso é tão importante, então eu que agradeço. Que bom. E me convide sempre que precisar. Sim, sim, com certeza. E eu desejo todo o sucesso do mundo e que você continue com esse trabalho juntamente com a Pestalozzi, né? Que criou esse lugar incrível, né, para acolher as pessoas. E assim, foi muito bom. Eu amei o nosso bate-papo. Obrigada. E quero agradecer primeiramente, quase que não sei. Primeiramente a Deus. Você não sabe o quanto eu tô aqui imensamente feliz, né, de estar aqui conversando com você, batendo esse bate-papo. Minha gente, eu tô tão gelada. Ave Maria, meu Deus. Cícera, tira aqui e vamos ver o que Deus quer falar com você. Ai, que coisa linda. Eu sempre gosto de fazer isso, porque sempre há uma revelação escondida nesses bilhetinhos, nesses versos para você. Do Senhor vem a salvação dos justos. Ele é a sua fortaleza na hora da adversidade. Que coisa linda! Ai, meu Deus. E é isso que eu sempre peço a Ele, sabe? Porque eu não vou falar para você que é fácil. Esse meu trabalho é muito difícil, só como eu trago assim a missão e propósito de vida, e às vezes vem os desafios, eu digo, ai Senhor, será que eu tenho que ir mesmo? Acho que eu vou parar, acho que não vai dar certo dessa forma. Aí Jesus vem, manda pessoas, mandam anjos para avisar, olha, essa é missão, é propósito. Uma chacoalhada, levanta a cabeça, segue em frente. E segue, porque infelizmente, né, a gente se depara com tantas situações, pessoas, mas quando eu olho para a verdadeira missão e o propósito o Senhor me confia, e quando Ele confia, é porque realmente, né, eu preciso dar conta. E aí eu não quero enterrar os talentos que o Senhor me deu, eu quero multiplicar, e eu acredito que através do meu trabalho eu consiga fazer isso, sabe? Por isso que eu fico muito feliz quando me convidam para falar sobre a inclusão, sobre a pessoa com deficiência, suas famílias, porque eu acredito que nós estamos semeando, né, essas sementes e que de alguma forma, em algum momento, vai dar aí bons frutos. É isso aí, não desista. Assim como tem pessoas para nos derrubar, nos dar um banho de água fria, tem pessoas para nos impulsionar. Verdade. Então, justamente, é isso aí, minha gente. Muitíssimo obrigada, agradeço muito a você, Cícera. Obrigada, meu Gratidão, amor. Tô gelada. Obrigada. Gratidão, foi muito bom bater esse papo com você. Eu só tenho a agradecer, primeiramente a Deus, a nossa equipe aqui, a você por ter participado aqui conosco e tirar todas as dúvidas, né? Que ainda existe, mas foi um leque assim de mistura de emoções aqui e esclarecimentos maravilhosos. Obrigada, Muito Jéssica. obrigada. Obrigada a você.